Bom dia, aqui é Geraldo Gonçalves, especialista em empresas familiares, e aqui é o nosso canal Protocolo Familiar. Hoje não vou falar necessariamente sobre empresas familiares, não vou falar necessariamente sobre protocolo, mas quero conversar, trocar uma ideia sobre a arte da venda, né? Como vender. Esse era um problema que eu tinha, né, lá no início. Era um grande desafio porque eu não sabia vender. E é bem provável que você tenha esse problema que eu tive lá. Caramba, cara, era muito difícil. Porque na faculdade eu não aprendi isso, né, gente? Então, assim, é muita. A parada é louca, né? Eu tinha que sobreviver da advocacia, mas eu vim de uma família que não tem advogados. Eu vim de uma família pobre, que assim, não tinha relacionamento, né, para permitir que aquelas pessoas do relacionamento da minha família, né, pudessem me procurar para eu, então, vender meu serviço de advocacia. Então esse era um problema que eu tinha, né? Eu digo eu tinha porque eu não tenho mais, que eu entendi o jogo e eu quero passar para você, né? Então se você tem esse problema, e eu acredito que você deve ter, essa dificuldade de vender, eu peço que você fique aqui, né? Fique aqui até o final. Eu vou te dar umas dicas importantes, né, sobre como eu superei esse desafio, esse obstáculo, né, que eu tinha. E eu peço também, desde já, né, que se esse assunto faz sentido para você, né, deixe seu like, né, mande esse vídeo para pessoas que estejam passando por isso, né, porque isso aqui aumenta a possibilidade de outras pessoas, né, acessar esse material. Isso faz muito sentido. Se é bom para mim, né, se é bom para você, permita que esse material chegue para outras pessoas. Assim você fortalece o canal, né, você contribui com levar esse conhecimento a outras pessoas. Veja, eu formei já tem um tempo, né? E a gente que é profissional liberal, no meu caso advogado, a gente era, hoje não tanto mais, porque mudou, proibido de fazer propaganda. Mas, no sentido assim de, naquela época, de estar na internet, de oferecer seus produtos, enfim. E aí aquele negócio ficou na minha cabeça, né, cara? Você não podia vender, não podia divulgar o seu produto, não podia fazer marketing, aquele negócio todo, e etc. E eu, é normal, o advogado não, né, não vende mesmo, você forma, enfim, de pendura o, o, o seu diploma ali na parede e aí os clientes vão vai aparecer. Não aparece. Não é assim. Por isso, gente, que de um modo geral, né, os profissionais liberais, eles têm muita dificuldade de prosperar, porque não ensinaram para eles técnicas de venda. Não ensinaram para eles como você fazer uma boa abordagem ao cliente, como você vender outros produtos além do que você já vende, né? Então, assim, caramba, cara, se eu tivesse essa técnica, essa, essa cabeça que, né, hoje eu tenho, enfim, que eu fui adquirindo ao longo da caminhada, eu teria prosperado muito mais cedo, né? Muito mais cedo. Porque você acaba entrando num sistema, profissional liberal não faz propaganda mesmo, né? O contador não faz, o advogado não faz, enfim, e eu também não faço. Cara, não é nada disso. Você, você faz propaganda todos os dias, você tem que se vender todos os dias. Mas não ensinavam isso pra gente e aí eu não vendia. E aí eu demorei a prosperar. Né? Só que isso não vai acontecer com você. Né? E não pode acontecer com você. Só que à medida que você tem que pagar os boletos, né? Porque a vida não para, né? E você vai tendo outros hábitos, enfim. E aí você vai entendendo o jogo. E aí eu vi que eu poderia me tornar, continuar sendo um bom profissional, né? Eu sempre me esforcei para ser um bom profissional, certamente você também. Acho que qualquer pessoa de bom senso quer ser um bom profissional, né? Nós temos que crescer.
E aí eu falei, por que eu não posso, então, divulgar esse meu conhecimento? Né? E eu comecei a fazer isso com a minha, por exemplo, com a minha lista, por exemplo, dos meus amigos que estão no WhatsApp. Né? Assim, eu comecei dessa maneira. Comecei a fazer alguma coisa e mandar no WhatsApp. Eu comecei a colocar o pé na água, comecei assim a me expor positivamente, falando o que eu fazia, entende? Para atrair os clientes. Olha, se o cliente não, ele não sabe o que você faz, como é que ele vai te procurar? Né? Por exemplo, eu me lembro, gente, que um negócio muito engraçado, eu fui no Ceasa e um tanto de loja assim, né, tal. Caramba, só empresários grandes. Falei, esse cara deve precisar de um profissional aqui, de um advogado, etc. Como é que eu vou chegar nessas pessoas? Eu não tinha a menor ideia, né? Aí pensando e tal. Aí eu lembro que eu estava andando, aí passei perto assim de uma associação dos empresários. Eu não sei o nome assim propriamente lá daquela parada, mas eu acho que era Associação dos Empresários da Ceasa, né? E aí, cara, eu vou lá, né? Vou entrar nessa associação e vou, o que tem aqui dentro? Aí quando eu cheguei lá na associação para entender como é que funcionava, etc., tinha um livrinho assim, do lado assim sabe aquelas revistas que eles colocam assim no médico para você ficar lendo até o médico te atender? Tinha lá um livreto assim, que era de todas as lojas associadas, né, ali da Ceasa. Falei, caramba, bicho. Eu ir um por um, não sei se eu faria isso naquele momento. Hoje um por um não iria, né? Porque leva muito tempo. Mas hoje eu acessaria todas aquelas pessoas do Ceasa, né, fazendo um material na internet, fazendo que todas aquelas pessoas ali daquele local acessassem esse meu vídeo. Mas naquela época não tinha essa parada assim, sabe? Não tinha esse negócio de internet, eu também não estava ligado no negócio de internet e tal. Eu sou meio quadradão, e era muito, hoje não mais, mas eu era muito quadradão nesse aspecto. E aí, caramba, eu peguei lá, eu me lembro que era 525 comerciantes. Aí eu tive uma ideia, cara, eu ir um por um não dá, é muito tempo, etc. Talvez o cara nem me receba, enfim, aquelas ideias assim que você acha que não vai dar certo. Mas eu também não tinha muita opção, porque a gente, como todo início, ele é desafiador, né? É muito desafiador, muito difícil, né? Você começar um negócio. E aí você coloca a mente para funcionar, né? Eu falei, caramba, aí comecei a ver uns vídeos de venda, assim, procurar uns livros, aqueles livros de, de tipo autoajuda, sabe? Tem um livro que eu, aliás, recomendo muito, né? Chama-se A Arte da Guerra. E aquele livro me marcou muito. E eu sugiro que você, dentro do possível, você tem até audiobook da Arte da Guerra. E lá teve uma passagem, tem uma passagem desse livro que fala assim: você tem que ser mais rápido que o vento e mais imprevisível que o trovão. E aquilo me marcou profundamente. Né? Eu não sei se eu aprendi a vender com essa passagem do livro, mas aquilo me mudou. Você precisa ser mais rápido que o vento e mais imprevisível que o trovão. Eu também não tinha nada a perder. Eu estava com o livretinho, era de graça, eu não estava subtraindo indevidamente nada, né? Enfim, eu poderia levar, tanto que a pessoa me deu o livrinho, aquela relação daqueles empresários, e eu fui para o escritório. Cara, e fiz lá uma planilhazinha e digitei lá aqueles 525 nomes, com seus endereços, com CEP. E eu lembro assim que eu colocava assim, AC Diretoria, né? Aos cuidados da diretoria. E aí eu fiz uma carta, né? Naquela época a gente fazia assim, né? E talvez hoje você pudesse, né? Com certeza hoje eu não faria daquele jeito, né? Mas era o jogo da época, né? Hoje eu faria um vídeo, enfim,
específico pessoal do Ceasa e colocaria para vincular só ali dentro do Ceasa. A gente consegue fazer isso pelas redes. Mas na época, né, não tinha isso, enfim. E talvez eu nem tivesse conhecimento para isso. Certo é que eu peguei o papel e fiz uma carta, né, uma carta de apresentação, como se fosse assim, uma carta de venda. Eu dizendo, olha, eu sou advogado, eu sou especialista nisso, eu posso te ajudar e etc. A minha especialidade né, já era de direito empresarial. Eu não tinha mestrado ainda, mas eu tinha já uma pós-graduação em direito empresarial. E aí eu coloquei que eu poderia ser útil nas questões empresariais, né? Talvez na questão tributária, não sei se eu coloquei. Eu fiz uma carta de uma folha, comprei os envelopes, enfim, coloquei as etiquetas, etiquetei tudo e mandei, né, para a propósito, mandar para 525 pessoas. E eu comecei a imaginar comigo, caramba, cara, se viesse 10% disso, são 52 empresários. Acho que eu nem consigo atender 52 empresários. Fui fazendo essa conta. 5%, 26 pessoas. 1%, 5 pessoas. Né? 1%, 5 pessoas. Eu fui imaginando aquilo, falei assim, olha, eu não tenho nada a perder. Eu só tenho a ganhar fazendo isso. Né? E eu meio que forçando você mesmo. Né? Eu não sabia naquele momento se eu estava fazendo certo, enfim. Mas eu tinha que fazer algo, porque os meus resultados não estavam condizentes com o que eu precisava, né? Com os meus desafios. Não estava condizente também com o que eu queria para mim. Eu não queria fazer o normal, né? Igual você também não quer fazer o normal. Só que infelizmente você está no sistema, né? Você não aprendeu isso, você não aprendeu técnicas de venda, você não aprendeu essas coisas e você está nessa aí, né? Fazendo mais do mesmo. E evidentemente tendo os mesmos resultados. E eu então mandei 525 cartas, né? Aquela ideia. Caramba, bicho, caramba. Que dia que essa carta vai chegar no destino? Que dia que o empresário vai ler? E, enfim, né? Vai dar resultado e tal, tal. E aí eu comecei a entender. Aquele foi um plantio importante. Talvez meu primeiro plantio. E quando você planta algo, o fruto não vem no outro dia. Não é simples assim. Não acontece, pá, e a coisa acontece. Não. Demora um tempo. Né? Só que a semente ali, vamos dizer assim, debaixo da terra, ela começa a ter as reações químicas. Mesmo você não tendo colhido o fruto imediato, porque não colhe, a vida é assim também, né? Você não faz algo e começa a dar resultado amanhã. Não é assim. Tem um tempo da germinação também. E aí eu lembro que eu esperei, né? Eu esperei uma semana e nada, tal. Sei que ao final, talvez no segundo mês, no primeiro mês eu tive resultado nenhum. No segundo mês eu tive um resultado. Eu arrumei um cliente. E eu fiquei numa satisfação porque, primeiro que o meu custo de enviar aquela carta foi relevante, porque a minha condição não era tão boa assim, então eu ter que mandar para o correio teve um custo, eu tive de comprar os 525 envelopes e fazer 525 etiquetas, enfim. Mas aquilo era o meu investimento. E ele retornou 100% com um único cliente que eu arrumei. Mal sabia eu que aquilo era a porta de entrada. Né? Então, no meu segundo mês, depois do envio das correspondências, chegou esse cliente.
E eu lembro que nós fizemos lá o trabalho para ele, a questão de contrato social e etc. Tal. Fizemos um bom trabalho, e você acaba então conhecendo a pessoa, e aí né, uma coisa atrai a outra e etc. De repente chegaram mais clientes. Começou a chegar clientes. Eu cheguei, em razão dessa carta, não tenho certeza, mas algo em torno de 9 ou 10 clientes que eu arrumei no Ceasa, né? E eu não teria feito nada disso se eu não tivesse tido aquela iniciativa, né? Eu então, ao fazer aquela carta, ao fazer aquela correspondência, eu falei, foi intuitivo, gente, foi intuitivo. E ali eu peguei e falei, eu tenho que vender. E aí eu li, já tinha lido, né, a Arte da Guerra, depois eu li O Monge e o Executivo, aí vários outros livros que eu fui lendo, né, para entender essa jogada, né, do esforço, da determinação que você tem que ter, que eu sempre também foi meio casca grossa, assim, sabe? E não tinha muito jeito, nem para namorar, eu também tive muito jeito, assim, eu era meio casca grossa e etc. Então eu tive que buscar conhecimento nessas coisas, assim. Eu não tinha facilidade, assim, para conquistar as pessoas, né? Namorada nem se fala, aí não tinha mesmo. E esse conhecimento me permitiu isso, né? E aí você vai ver o seguinte, caramba, o negócio é saber vender. Caramba, o negócio é eu criar uma autoridade, é eu mostrar para as pessoas que eu sei, que eu existo profissionalmente, que eu faço aquele trabalho, e na hora que a pessoa chega ao seu escritório, a você, hoje necessariamente nem tem que ter escritório, né? Tem muitos que estão remotamente, né? Hoje eu atendo muito remotamente, minha equipe hoje já atende, né? A maioria dos nossos clientes é tudo remoto, no Brasil inteiro. Mas tudo tem que ter a venda. Então, como eles não me ensinaram a venda na faculdade, eu aprendi a venda, aprendi a vender na marra, né? Usando dessas técnicas, assim, sabe? Eu peguei esses livros e peguei as dicas e, né, como influenciar as pessoas. E eu vi, sabe, que pena que a faculdade não tem essa pegada, sabe, de te ensinar, ou pelo menos na época minha não tinha, de te ensinar a vender, de te ensinar a gerir o seu escritório, finanças, enfim. De repente você forma e você tem que se virar sozinho. E aí depois eu fui aperfeiçoando as técnicas, né? Na hora que você coloca o pé na água, na hora que você inicia a jornada, aí você é intuitivo, gente. Você pega um pouquinho, aí pega uma dica aqui, com um livro ali, agora já na internet e tal. E aí você começa a se apresentar mais, né? E a coisa acontece. Eu acho que a grande dificuldade do profissional liberal, né, a grande dificuldade nossa é exatamente essa, não saber vender. Né? E quando você não sabe vender, você não sabe valorizar também o seu trabalho. Né? Você não vê oportunidades que o mercado tem, que você tem condição de fazer e você não faz. Né? O contador, eu sempre falo assim, o contador é muito mais do que fazer uma escrita de uma empresa. Né? O contador, você... E aí não só o contador, né, gente? Todos os profissionais liberais que lidam com empresas familiares. E acho que todo mundo lida com empresas familiares, porque empresas familiares são 95% das empresas existentes no Brasil, então tudo é empresa familiar. O que é uma empresa familiar? É uma empresa que você identifica o fundador, identifica o dono. Por isso que a gente chama de empresa familiar. No Brasil nós temos quase 21 milhões de empresas, das quais 95, né? Mais de 90, eu não tenho o número certo, mas mais de 90%, eu acho que é 95%, são empresas de controle familiar. E na hora que você, conhecendo essas empresas, né, e sabendo vender, caramba, você tem condição de oferecer algo mais para essa empresa,
Ainda que você não preste aquele serviço diretamente, mas o seu colega pode prestar e você vende o serviço dele, né? Por exemplo, foi isso que eu passei a fazer. Daí essa carta, aquelas 525 cartas da Ceasa, foi o meu início da venda, propriamente dito, né? E aí, no meio do caminho, você vai encontrando outras maneiras, você vai aperfeiçoando a sua técnica, né? Você vai fazendo, melhorando aí os seus métodos, né? E aí os números, os resultados vão aparecendo, né? Então, assim, caramba, profissional liberal, você tem um ativo gigante na sua mão, que são o seu cliente, né, a empresa que você atende. E essa empresa, ela tem muita, assim, muita demanda de coisas que você poderia vender para ele, você poderia oferecer para ele, que o cliente, às vezes, ele nem sabe que existe aquilo. Né? Por exemplo, protocolo familiar. Você é contador, você é administrador de empresa. Seu cliente não está imaginando que você faz isso. E talvez você nem queira você mesmo fazer. Ou você oferece e coloque, por exemplo, e vende um serviço do seu colega advogado, do seu colega contador, assim, para fazer aquilo em parceria com você. Você agrega valor. O cliente já está ali, né, na sua carteira de clientes, né? E à medida que você agrega esse novo trabalho, além de criar autoridade para você perante o cliente, isso vai resultar em mais dinheiro no seu caixa. Afinal de contas, nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para pagar nossos boletos, né? Então, mas para isso você tem que enxergar muito mais do que esse serviço que você já faz hoje, né? Você tem que entender que você é um empresário. Ah, mas porque aquela ideia de empresário, da ideia que é uma pessoa rica, da ideia que tem uma empresa, que tem galpões, não é nada disso, cara. Você pode empreender dentro da sua realidade, né? Mas só você pode fazer isso. Só você pode iniciar isso, só você pode pôr o pé na água, né? E aí, se você não sabe, por exemplo, ou tem a dificuldade como vender, cara, esse livro, por exemplo, A Arte da Guerra, esse livro, por exemplo, foi de extrema importância para mim. Ele fala de estratégias. Cara, eles tinham que ter me apresentado esse livro na faculdade, né? Porque certamente teria sido mais fácil para mim, né? Mas você, se não quiser ler o livro, tem um livro físico, tem um audiobook, né? Você pode colocar para ouvir. Se você também não quiser, vamos bater papo aqui. Eu já tenho um tanto de vídeo aqui que fala sobre empreender com protocolo familiar, né? Mas você tem que romper. E às vezes as pessoas têm dificuldade disso, né? Ah, eu não gosto de vender, ah, eu tenho muita dificuldade para me apresentar e etc. Não. Olha, você escolheu isso, se você quer continuar, eu espero que você queira, você tem que romper essa dificuldade, né? Não precisa você ser agressivo como venda, não é nada disso, não precisa. Mas o seu cliente precisa saber que além de ser um bom profissional liberal, você faz isso também, né? E aí você, perante o seu cliente, você vai dar a oportunidade, você vai criar um senso de autoridade perante o seu cliente. O cliente vai pensar, putz, esse meu contador é fera, esse meu advogado é bom, esse meu administrador tem o código, né? Ou seja, é muito mais do que esse serviço que você já faz. Você oferecer algo mais, ok? Isso você vai estar vendendo. Você não precisa, compre aqui um protocolo familiar, ou compre... Não, olha, você está aqui, você já ouviu falar disso? Você já ouviu, por exemplo, que você pode, por exemplo, ter um combinado dentro da sua família? Você vai estar vendendo, né? Ou seja, se apresentar. Às vezes o cliente quer comprar, mas ele não sabe o que você está vendendo, né? Às vezes o cliente tem aquela demanda, tem aquela dificuldade, está inclusive à procura de algo, mas não sabe que você faz isso, sabe?
Então, por isso é que é importante você, minimamente você dominar, minimamente você ter uma ideia sobre técnicas mínimas de venda, né? Você oferecer algo, você mostrar algo para o seu cliente, para que ele tenha a oportunidade de compartilhar os desafios dele com você. E isso para você vai ser natural, porque você já está prestando um serviço para essa pessoa. Você vai agregar algo novo para o seu cliente. Quantas vezes você vai no supermercado, sei lá, você vai no supermercado para, sei lá, comprar um determinado produto e ali no meio, né, tem ali um expositor, uma pessoa que está fazendo uma demonstração de um produto, ou está mesmo na prateleira, né, que você viu e falou, não é que isso aqui faz sentido para mim? Você foi lá para comprar outra coisa, né, e acabou levando aquele outro que estava ali na sua frente, enfim, você viu que faz sentido para você, né? Então, nós profissionais liberais, a gente tem que ter essa percepção, nós temos que ter essa cabeça aberta, nós temos que vender, né? Isso não significa que você tem que ir para frente das câmeras, às vezes você nem gosta de câmera, entendeu? É muito normal não gostar de câmera, mas você não precisa disso. Numa roda de amigos, no final de semana, conversando com um amigo seu, ou conversando com um cliente, você joga aquela informação. E às vezes, né, você pode, inclusive, né, se não quiser fazer vídeo e tal, fazer igual eu fiz, né, um textozinho e tal, e mandar, por exemplo, como mensagem de WhatsApp. Não, olha, existe isso, né? Enfim, para a pessoa saber que você faz aquilo, assim você está o quê? Vendendo os seus trabalhos, né? À medida que você for adquirindo assim mais tranquilidade quanto a esse assunto, você vai aprimorando mais suas técnicas, né? Isso é normal, gente. Esse é o plantio. À medida que você plantou a semente, né, ela germinou, ela vai crescendo, é normal ela crescer e isso vai trazer bons frutos para você. Mas cabe a você tomar a iniciativa, né? Esse canal não é canal de venda, de técnicas de venda, mas vender, negociar faz parte da nossa vida. Cara, você negocia todo dia. Você já notou? Na sua casa, você negocia né, com seu cônjuge, com seus filhos. Tudo aquilo é negociar. No trânsito você negocia, no seu trabalho você negocia. Por que você não vai negociar? Por que você não vai entender e aplicar na sua vida profissional? Para vender o seu trabalho. Ah, você é funcionário, por exemplo, né? O que te impede, se não houver nenhuma objeção lá do seu empregador, que você, por exemplo, estude sobre esse assunto e passe a oferecer num canal digital, por exemplo, esse tipo de trabalho. É uma forma extra de ganhar, enfim. O certo é que você tem que prosperar, né? Deus não colocou você aqui na Terra para você ter dificuldade, né? Nós temos que acreditar que é possível, nós temos que entender que pobreza não é uma questão de DNA, não é porque meu pai é pobre, no meu caso foi isso, meu pai era pobre, que eu também vou ser. Né? Eu quero verdadeiramente crescer e cresci, né? E se eu tenho esse conhecimento hoje, por que eu não posso passar para você? Por que eu não posso compartilhar com você? Por que nós não podemos trocar ideia aqui sobre isso? Né? Talvez essas cartas do SEASA não signifique nada para você. Para mim, mudou o meu jeito, sabe? Ali foi o início, ali foi o plantio, ali eu lancei a semente e ela germinou e ela prosperou. Com o tempo, outras pessoas foram chegando na minha vida, né? E eu fui aprimorando as técnicas, né? De coração, eu espero que eu possa, de alguma forma, contribuir para que você possa prosperar, né? Levando esse conhecimento, por exemplo, de protocolo familiar, é uma ideia, né? É uma ideia para você colocar aí no seu escritório,
para colocar na sua vida. É uma ideia para você abordar os seus clientes que já são aí do seu dia a dia, para que você possa colocar isso para eles. Se você não está, vamos dizer assim, verdadeiramente seguro que você tenha condições de fazer isso neste momento, chame alguém para te ajudar e divida os honorários, por exemplo. Isso é muito comum ter essa divisão, né? Mas de coração eu recomendo. Você precisa aprender a vender, porque assim você irá prosperar mais rápido, né? Não é porque eu não aprendi isso na faculdade, não é porque eu não tive aula de como vender que eu não vou buscar esse conhecimento e aplicar isso na minha vida. Espero que faça sentido aí para você. Se fizer, né, se inscreva aqui no nosso canal, né, e compartilhe esse material. Gente, por hoje é só e até a próxima.